Neste vídeo vamos fazer a apresentação às primitivas. Vamos fazer a sua definição. Bem, qual é que é então a definição de primitiva ou então a primitiva também pode ser chamada de integral indefinido. Integral indefinida. Bem, primitiva ou integral indefinida é o que vamos aprender então neste vídeo. Bem, até aqui nós já estudamos a derivada. E agora da derivada passamos à primitiva. E isto porquê? Porque elas têm uma relação muito direta uma com a outra, são inversa uma da outra. Ou seja, nós dizemos que uma função getx, uma função qualquer, é uma primitiva de uma outra função de fx, por exemplo, se acontecer o quê? Se e só se, e esta é que é realmente a definição, g' x, ou seja, a derivada da função x, a getx, for igual à função f de x. Então vamos reparar o que é que está aqui a passar. Reparem, a função getx é primitiva da f se a f for derivada da g. É o que está aqui escrito, ok? O que é que podemos então concluir daqui? Vamos já... Ora, o que é que descobrimos? Descobrimos então que a primitiva não é mais do que a função inversa da derivada, certo? Portanto, e é isto que nós vamos estudar agora neste capítulo das primitivas ou integrais. O integral é uma primitiva. Nós nos vídeos mais à frente vamos perceber melhor porque é que também se chama integral indefinida. Agora não vem muito ao caso, é primitiva ou integral indefinida. Bem, o que é que isto quer dizer então? Se derivada de g é igual a f, quer dizer que g de x é igual à primitiva de f de x. E para escrever primitiva vamos utilizar este símbolo, que é um símbolo genérico, universal. Ok? Podíamos representar também por um P, mas de forma universal costuma-se utilizar este símbolo e vamos também habituar a ele. Portanto, g de x é igual à primitiva de f de x. Ora, que conclusões é que nós podemos tirar aqui desta definição pelo facto de sabermos que é inversa, elas são inversas uma da outra? Por exemplo, eu posso então deduzir que se eu fizer a primitiva de uma função f de x e depois derivar a seguir, o que é que eu vou obter? Reparem que quando nós fazemos em seguida, sucessivamente, aplicamos a função e a sua função inversa, elas anulam-se uma à outra. E vamos obter então a função inicial que nós tínhamos. Reparem, isto é como temos um número, multiplicamos por 2 e depois dividimos por 2. Vamos obter o mesmo número. Ok? Porquê? Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Neste caso, como a primitiva e a derivada são funções inversas, se eu primitivo e depois derivo, então eu vou obter a função f de x na mesma. Da mesma maneira que se eu tiver a primitiva de f' de x, o que é que me vai acontecer? Vai dar f de x na mesma, ok? Aqui vai ter uma situação um bocadinho diferente, vai ser f de x mais k, e este k irá ser explicado já de seguida em alguns exemplos que eu vou fazer. Mas reparem aqui, a primitiva também anula a derivada. Eu derivei e depois primitivei, ou seja, vou obter a função f. Bem, está vista então aqui a definição de primitiva. Vamos passar a analisar alguns exemplos para ficar melhor percebido este conceito. Então temos exemplos. Eu vou começar por alguns exemplos básicos, portanto o objetivo deste vídeo não é fazer primitivas complicadas, é apenas dar a definição de primitiva e dá-la de uma forma clara para perceberem o conceito apenas. Então imaginemos que nos estavam a pedir a primitiva de uma função, por exemplo, básica, que eu vou aqui meter f de x
igual a 1. Qual é a primitiva de f de x igual a 1? Bem, estão a pedir isto. Primitiva de f de x em ordem a x. Vamos derivar aqui ou primitivar em ordem a x. Que é então a primitiva de 1 em ordem a x. E eu aqui penso assim. Bem, a primitiva de 1 é aquela função que derivando dá 1. Qual é que é a função que derivando dá 1? É a função x. Nós sabemos que a derivada de x dá 1, não é? Portanto, a primitiva de 1 é x. Portanto, é pensar as derivadas ao contrário. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Tenho que somar aqui um k. Um k ou um c, uma letra qualquer, que represente uma constante. E porquê é que esta letra tem que estar aqui, esta constante? Reparem uma coisa. Eu se fizer a derivada de x vai dar 1, realmente. Ou seja, x tem que ser a primitiva de 1, porque a derivada de x dá 1. Mas se eu fizer a derivada de x mais 3, por exemplo, quanto é que vai dar? X derivada mais 3 derivada também vai dar 1, porque a derivada de 3 dá 0, também vai dar 1. Ou seja, x mais 3 também tem que ser uma primitiva de 1. E da mesma maneira, mais um exemplo aqui, x mais 50, quanto é que vai dar esta derivada? X derivada mais 50 derivada, que dá 1 mais 0, dá 1. Ou seja, qualquer função do tipo x mais k, sendo k uma constante, fica derivada de x mais derivada de k, que dá 1 mais 0, que é igual a 1. Portanto, vistas as coisas, qualquer função do tipo x mais k, sendo k uma constante, a derivada dá 1, portanto, estas funções todas, x mais k, digamos que podemos chamar a família das primitivas da função 1. A primitiva de 1 não dá só uma função, dá várias. Nós temos sempre que somar k sempre que fazemos uma primitiva. Bem, vejamos aqui um segundo exemplo, então, agora desta vez mais rápido, porque é muito parecido, é só para ficar melhor entendido. Qual a primitiva, por exemplo, de f de x igual a 2? Qual é a primitiva? A primitiva de f de x em ordem a x vai dar a primitiva de 2, e aqui temos que pensar, bem, qual é que é a função que derivando dá 2? E vemos, bem, é a função 2x. E lá está, tenho que acrescentar a constante, ok? Um terceiro exemplo, agora um bocadinho mais difícil. Qual a primitiva de f de x igual a x? Bem, aqui já vamos obrigar a pensar mais um bocadinho. Então vamos fazer primitiva de f de x em ordem a x dá primitiva de x, porque a função f de x é igual a x, em ordem a x. Bem, vamos pensar da mesma forma. Qual é a função que derivando dá x? Então começamos a pensar. Epá, eu lembro-me que a derivada de x ao quadrado, quanto é que dava? Dava 2x, o 2 passa lá para trás, baixa 1 grau e tal, 2x. Mas não é 2x que eu quero só x ali. Eu quero que dê x. Mas dá-me a dar 2x. Então, se calhar, se eu fizer aqui a derivada de x ao quadrado sobre 2, como eu tenho ali 1 vezes 2, para compensar, deixa-me lá aqui dividir, a ver o que é que isto vai dar. Ficamos com 1 meio de x ao quadrado, só para derivar mais rapidamente, fica 2 sobre 2x, fazendo a derivada, que dá x. Ora, então descobrimos a função cuja derivada dá x. É esta. Ou seja, a primitiva de x é igual a x ao quadrado sobre 2. O que é que tenho que colocar aqui? Mais k. Ok? E está assim então descoberta a primitiva de x. E portanto vai ser muito nesta base que nós vamos calcular as primitivas das funções. É descobrir qual é a função que derivando dá aquela que nós queremos primitivar. Bem, isto depois vão ver muitas regras para fazer. Este vídeo é apenas para perceberem a definição.